Salve, salve, fiel torcida, espero que vocês estejam todos bem. Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão. Mais uma semana começa com vitória do Corinthians. Ah, foi na sorte? Foi suada? Cara, é vitória, vamos aproveitar, vamos valorizar. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal TV Timão e eu só quero aqui o seu like, a sua participação, o seu comentário, compartilhe os vídeos. Se não é inscrito, chega mais. Faça parte desse canal feito de corintianos para corintianos como todos nós. E clique também no botão hypar, assim você dá aquela moral pra gente e não custa nada pra você. Bora lá, informações, bastidores e tudo o que aconteceu na vitória do Corinthians. Pessoal, antes de mais nada, precisamos falar da fiel torcida. É sempre um espetáculo à parte. A torcida foi ao Maracanã e cantou, apoiou, incentivou os 90 minutos. Por isso que eu falo, é a torcida mais apaixonada, mais vibrante, é a melhor torcida do mundo. Nada explica, a gente apenas sente. É um canto que não para, é a torcida jogando junto com o time a cada bola, a cada lance, a cada disputa. É incrível, é surreal. É o combustível, né? É um coração extra do Corinthians. Falando sobre o jogo em si, alguns comentários que eu ouvi aqui, solidez defensiva. Cara, eu sinceramente, eu não achei que foi isso tudo. Na verdade, eu vi um jogo morno, um jogo sem muitas emoções. O Fluminense no primeiro tempo teve 2 lances que levou susto, né? Um deles num lançamento aí do Paulo Henrique Ganso, o jogador deles chegou livre dentro da área do Corinthians, cabeceou, cabeçada não saiu aquelas coisas, Hugo Souza fez uma defesa tranquila. Num lance semelhante, também a cabeçada adversária foi defensável, super de boa pro Hugo, mas para mim foram lances que não demonstraram essa solidez defensiva, e sim, né, falhas na marcação, principalmente na zaga. Mas como foram lances assim que não levaram, né, um efetivo perigo, a galera até se esqueceu. No segundo tempo também, dentro da área, o jogador do Fluminense foi travado na pequena área do Corinthians. No outro lance também a bola passou perigando na pequena área. Enfim, foram falhas, né, que eu apontei como pontuais. Mas no restante também o Fluminense muito modificado. Também não fez um grande jogo. O Corinthians foi com o que tinha de melhor. Nesse jogo não tem o que falar, não tem como atribuir pressão para o Dorival Júnior. Ele foi com o que ele tinha, não tem como fazer milagre. E para piorar, Rodrigo Garro ainda sofreu, né, com dores no aquecimento, nem do banco ficou, foi vetado da partida. Então, assim, alguns comentários, o Dorival Júnior errou na escalação. Cara, e vai colocar quem? Que precisa de reforços? Todos nós sabemos, mas nesse jogo em específico, não. Pra mim, tá? Não tem como culpar o Dorival porque não tem jogadores. Breno Bidon estava suspenso pelo acúmulo de cartões, né? Sofreu o 3º cartão amarelo e nesse jogo contra o Fluminense estava suspenso. Charles e o José Martínez não viajaram ao Rio. Charles com uma lesão e também com um problema clínico. José Martínez também, problema físico. Ele sofreu um trauma no tornozelo esquerdo durante a partida da Venezuela contra a Colômbia. No departamento médico do Corinthians também está o Memphis Depay, que trata um edema no músculo posterior da coxa direita. Ranieri e o Luiz Gustavo Bahia. O Ranieri se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e o Bahia também um edema no tornozelo. André Carrijo não pegou avião porque se recupera de uma cirurgia para recuperar os ligamentos do tornozelo esquerdo. Provavelmente só volte na próxima temporada. Além deles, o Yuri Alberto, né, que apesar da recuperação relâmpago, ele ainda não está a 100%. O Corinthians tem, e com toda razão, uma preocupação extra com o jogador, vem colocando ele aos poucos, até para não provocar um problema maior. Nesse sentido, Dorival Júnior escalou uma zaga com 3 jogadores na defesa. Hugo Souza, Fabrício Andileri, Gustavo Henrique centralizado e André Ramalho pela direita. No meio, Maicon e Rian. Bidu, mais como ala, mais como um jogador apoiando o ataque pela esquerda. Mateuzinho pela direita. Vitinho, Kaique e Gui Negão. Vitinho saiu do ataque para voltar para ser um jogador mais de armação, mais
para municiar o ataque do Corinthians, né, com os dois jovens Guinegão e Kaique. Guinegão se movimentou, tentou, não foi um jogo favorável a ele, até porque, né, os principais jogadores estavam fora, principalmente jogadores que alimentam o ataque. Kaique sumido na partida, a meu ver, e o destaque positivo dos jogadores que entraram, né, como titulares, Rian jogou muito, correu, estava presente, se dedicou. Para mim foi uma bela partida aí do jovem Rian. Maicon também teve uma partida sólida, uma partida muito boa. No segundo tempo, o Yuri Alberto entrou na partida. Também aquele negócio, a gente tem que ter um pouco de paciência com ele vem se recuperando. Thales Magno, eu não sei o que aconteceu, né, quando ele chegou ao Corinthians, principalmente no Campeonato Paulista, quando teve uma sequência como titular. Alguns torcedores chamavam ele de Thales Mágico, porque vinha fazendo gols em sequência. Eu não achava tudo isso, mas poxa, do jogador que teve destaque principalmente no Campeonato Paulista para o que nós vemos agora, eu não sei o que aconteceu, mas meus amigos, tá ruim, viu? Não sei, não, acho que o Corinthians não renova com ele pro próximo ano, não. Se continuar nesse desempenho, nessa falta de performance, tá difícil. Tanto que até os jovens da base ganharam espaço, né? Ele está sendo reserva do reserva. Então, assim, essa foi a minha leitura da partida. Final do jogo, falta aí pro Corinthians. Mateuzinho, por sorte ou competência, ele mandou uma bola fechada. O André Ramalho, a bola passou assim, né, tirando o cabelo dele de lugar, mas não tocou. Gol do Mateuzinho. Até no final da partida, né, o André Ramalho, havia ele sido atribuída a autoria do gol. Ele falou, não, eu nem raspei, foi o gol do Mateuzinho e tal. E ficou tudo certo. Realmente foi um jogo morno, mas Corinthians é sempre Corinthians, né? No final, uma surpresa agradável. Ah, foi sorte? Tudo bem, mas o Fluminense também queria ter a mesma sorte e vencido. Mas não aconteceu. É sorte pro Corinthians. Brasil, é nóis. Vai Corinthians. 1-0 que vale aos 3 pontos. Corinthians subiu na tabela. Sobre o desempenho da equipe em campo, Dorival Júnior falou, abre aspas, eu acho que a gente se volta àquele assunto anterior que nós já comentamos há um tempo. Temos 7 jogadores que atuaram na última partida. Quando falta energia, é porque 2 dias e meio atrás nós estávamos decidindo uma vaga como um sucesso. Também a gente teve a opção de mudar praticamente o time, e é natural que se rebate uma vantagem física em todo esse processo. Porém, eu acho que nós fomos inteligentes na forma como atuamos. Nós não sofremos tanto, mesmo sentindo uma diferença física em relação à equipe adversária. Nós ainda assim estivemos bem postados. O Dorival Júnior também falou sobre tantos jogos com muitos desfalques, abre aspas. Se não me falha a memória, de 6 partidas que nós aqui estamos, 13 delas em 50%, nós não sofremos muito. Não sei se é mais ou menos, são esses números, mas me lembrei vagamente a respeito da situação. E se era naquele momento um problema muito sério que a gente vinha atravessando. Eu acho que nesse sentido nós estamos com um número muito grande de jogadores fora de combate. Hoje, infelizmente, perdemos o Garro antes da partida, lamentou o Dorival. Ele seguiu falando sobre o Garro. Agora talvez não tenhamos no final de semana, justamente com o Gui, que tomou o 3º cartão amarelo. Então assim, nós estamos convivendo com a situação inusitada, com muitos problemas, procurando de todas as formas encontrar soluções dentro do nosso elenco, do nosso grupo. Valorizo muito a entrada de jogadores que são muito experientes, como Thales Magno, Romero, o próprio Hugo, que depois de um período longo de inatividade, volta e nos ajuda. Thales fez a jogada que acabou ocasionando o nosso gol, uma retomada de bola. Romero entrou e também deu sua contribuição, afirmou Dorival. Ele também destacou a importância de vencer no Maracanã, abre aspas. Fico feliz pelo momento, há muito tempo o Corinthians não ganhava aqui. E eu acho que isso daí é um ponto que nós temos que valorizar muito, em detrimento às vezes de um ou outro detalhe que realmente pesa e preocupa. Mas nesse momento eu acho que importa muito mais o resultado em si e a maneira como o time se comportou, afirmou Dorival Júnior. O pessoal pensa da seguinte forma, tudo bem, né? O Corinthians, né, fez um jogo que, sim, o destaque para mim ficou no meio campo, né? Meio campo para mim foi combativo nessa partida, mas não tem campeão sem sorte, não tem grandes times sem sorte também. Se falta na qualidade, vai na raça, vai na sorte, o importante é o resultado. Não adianta nada também o time jogar muito, tacar, fazer acontecer, fazer chover e perder a partida. Deu Corinthians, vamos aproveitar, vamos valorizar. Foram 3 pontos e mais uma vitória. E eu tô muito feliz. E ainda, Andileri pode deixar o clube? Vamos saber.
Pessoal, o Corinthians já iniciou conversas com o Fabrício Andileri para renovar o contrato, né? O vínculo dele com o Corinthians vai até o final de 2025. Nesse sentido, ele já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe e parece que há clubes interessados em pelo menos abrir conversa com o lateral esquerdo. A informação é do Valentim Furlan e do Samir Carvalho. Eles afirmam que o Andileri possui propostas de rivais brasileiros para deixar o Corinthians no final desta temporada. Entretanto, o lateral esquerdo dá prioridade ao Timão. O Corinthians almeja acelerar as conversas para renovar o quanto antes por mais uma temporada, pelo menos. Até o momento, esses clubes, que o Samir afirma que estariam interessados no lateral do Corinthians, ainda não tiveram seus nomes revelados. O Andileri, nessa temporada, jogou 26 partidas, 2 assistências. No momento, Matheus Bidu, quando não atua mais avançado, como foi o caso desse último jogo, é o titular do Corinthians. E para fechar aqui da nossa parte, Neto detona a atitude Internacional de tentar, entre aspas, tirar título do Corinthians. Pessoal, um cenário aí preocupou de certa forma, já que o Internacional ele entrou como a representação para ter o título brasileiro de 2005 reconhecido pela CBF. Foi naquele problema lá da máfia do apito, depois que um ex-árbitro falou que mudou o resultado do campeonato e tudo mais, que seria em tese no Internacional, se não fosse a atuação da máfia do apito, Internacional seria o campeão legítimo daquele ano. O tema ganhou evidência, ganhou repercussão. Essa matéria foi exibida no Sport TV, onde o ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho, que seria um dos envolvidos no esquema de apostas da época, teria admitido que mudou o campeão e que a taça deveria ser dos gaúchos. Bom, em seu programa Os Donos da Bola, Neto detonou a atitude do Inter de pleitear ou reconhecimento do título daquele ano. Quem iniciou falando sobre o assunto foi o ex-jogador e hoje também comentarista Souza, abre aspas. Pode ir na CBF, mas não vai ganhar. E o Neto falou, abre aspas, se pegar o advogado do Flamengo ganha, aí é tricampeão. Vamos dar uns 3 títulos de uma vez. Vieram pegar o de 2005? Peguem mais, não é verdade? Afirmou o Neto. Agora é esperar os próximos capítulos. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixe o like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.